E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos de volta para trabalhar a ideia do princípio do desenvolvimento do modelo equivalente que o transformador apresenta, tá? Migrando daquela máquina magneticamente complexa, com leis de eletromagnetismo intrínsecas, muito envolventes, de um entendimento um tanto quanto mais áspero, muito árido, tá? Muito pouco palpável, gradativamente migrando para o modelo elétrico equivalente, que representará a máquina de maneira muito mais eficiente, de muito mais, eu diria, objetivamente falando, tá? É mais fácil você imaginar qual grandeza cuja unidade é volt, ampere, watt, ohm, do que qual grandeza a unidade é Weber por metro quadrado, ampere espira por metro, ampere espira por Weber. Você tem que pensar, colocar no papel, nossa, seria qual fluxo, seria indução, seria relutância, percebe? No circuito elétrico não, a relação vem mais imediata, mais rapidamente falando, tá bom? Então, começamos trabalhando, é claro, a máquina no seu, que diz respeito ao seu princípio operacional Lenz e Faraday, no modelo de circuitos acoplados magneticamente, o mais clássico, eu diria, o mais ortodoxo, o mais convencional, tá? Só que aí, pensando no que diz respeito ao grau de eficiência energética, aquilo que realmente faz parte ou representa eficiência, acoplamento, transferência de energia, né? Começamos a pensar que se temos um circuito elétrico na entrada e um circuito na saída, esse circuito se apresenta elementos dissipativos importantes, que podem ser importantes e de fato são significativos, tá? Por exemplo, a questão do aquecimento que ambos os enrolamentos possuem, daí a presença das resistências de primário e secundário e, atenção, aquela quantidade de linhas de campo produzidas no circuito, num deles, no azul ou no preto, e que por uma razão qualquer não conseguiu chegar no circuito acoplado magneticamente. Isso nós chamamos de fluxo disperso, linhas de dispersão. Associa-se a isso uma indutância, chamada indutância de dispersão. Como o fluxo disperso é uma grandeza que nós sempre minimizamos na máquina, é interessante perceber que essa LD, a indutância de dispersão, é muito pequena, tá? Como se trata de uma máquina de corrente alternada, essa máquina não tem parte móvel, para que o fluxo apresente característica alternativa na bobina secundária, ele tem que vir de uma corrente alternativa, para que essa variação precipite a tensão induzida no secundário por Lenz e no primário, no secundário por Faraday, perdão, e no primário por Lenz. Então, sendo assim, é uma máquina que opera com tensão alternada, onde a frequência faz parte do processo, tá? Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte: indutância não tem relação com corrente, nem CA nem CC. Indutância relaciona com frequência. Então, quando uma corrente alternada passa no circuito, não é pela corrente em si, mas pela frequência que essa corrente traz. E essa frequência associa-se com a indutância e as reatâncias vão surgir, no caso em particular o X1, reatância de dispersão do primário, vinculada à indutância de dispersão, vinculada ao fluxo disperso, ou então reatância de dispersão do secundário pela mesma razão. Surgiu então ambas as impedâncias, impedância de primário e impedância de secundário. E aí, o que eu falei com vocês, a gente subtraiu da bobina aquilo que é dissipativo, aquilo que não é eficiência de acoplamento, aquilo que não ajuda a máquina na capacidade dela de transferir energia de um lado para o outro, o aquecimento em si e as linhas dispersas. Então o que sobrou? Sobrou o que eu chamei de bobina pura, tanto de um lado quanto do outro. E nesse ambiente, é bom frisar que, sendo assim, essa máquina fica sob uma perspectiva, gente, isso aqui é muito legal, tá? De básica e exclusivamente quem? Uma famosa relação de espiras entre um enrolamento e outro. Perfeito? No entanto, ainda no final do módulo passado, eu cutuquei vocês do seguinte aspecto. Ok, as impedâncias surgiram, fica visível agora as 6 tensões da máquina, V1, aqui é dessa impedância delta V1, o E1 de Lenz, E2, aqui é dessa outra impedância o delta V2 e a tensão de saída. Perfeito, mas a reatância magnetizante, aquela que está ligada à indutância mútua, que faz link com o fluxo mútuo, essa não apareceu ainda, tá? Não está presente, tá? Então, onde estaria? Eu estou tentando mostrar para vocês o vincular a cor de cada pincel aos respectivos compartimentos, né? Ou circuitos que essa máquina representa como um todo. Por exemplo, em preto eu estou me representando o enrolamento da bobina primária. O azul representando o enrolamento da bobina secundária. E essa parte vermelha, com certeza, é o núcleo que faz o devido acoplamento entre primário e secundário. Pois muito bem, chegou o grande momento
tá? De definitivamente dar um passo agora mais do que gigantesco, eu diria hercúleo entre quem? Entre esse circuito e o circuito final que vai modelar de fato o transformador. Então, para isso, olha só, eu sempre tenho dito isso para vocês, núcleo não é circuito elétrico, núcleo é um circuito magnético, núcleo não é local de corrente elétrica, núcleo é local de fluxo. No entanto, chegou a hora da gente propor um circuito elétrico que faça o papel, que venha representar, que faça de conta que eu tenho aqui uma devida e definitiva ligação elétrica de fato entre a bobina de entrada e a bobina de saída, porque o circuito, a gente está nos pedindo isso, porque o que nós temos no seguinte momento é isso aqui, ó, uma malha de entrada que apresenta já de cara a tensão V1, a tensão primária, a resistência da bobina primária, a reatância de dispersão da bobina primária, a corrente de entrada, a corrente primária, uma malha parecidíssima a essa de saída, resistência elétrica da bobina secundária, reatância de dispersão da bobina secundária, corrente de carga, corrente secundária, e a nossa tensão V2 é aquela que vai ser fornecida de fato ao consumidor. Tá? Senhores, é chegado o momento da gente definitivamente ligar, fazer uma conexão entre este circuito e esse aqui, ó, fazendo essa ponte, essa conexão elétrica de fato entre primário e secundário. Aí você fala, seu Marcos, mas não existe um condutor ligando primário e secundário. Evidente que não, mas o núcleo faz isso, e faz isso eletromagneticamente. Então, gente, vamos relativizar as coisas. É preciso relativizar as análises. Eu não posso, eu não sou, né, a minha insanidade tem um certo nível, não pode ser ao nível de que eu chegue aqui e vou propor para você, não. Eu posso conectar direto no lado de alto com o lado de baixo à vontade, não é bem assim. Essa conexão é feita assim, tem um modelo equivalente, porém, para que eu possa fazer isso aqui, entre os dois lados, independentemente de onde está o lado de alto e o lado de baixo, não esqueçam de um detalhe importante. Qual detalhe? Essa ligação aqui, entre primário e secundário, só pode ser feita com o aval da relação de transformação. Perfeito? Olha só, eu posso muito bem escrever o E1 em função de E2, mas sem a menor dúvida. Olha só, com certeza eu posso afirmar isso aqui, ó, que o meu E1 é quem? N1 sobre N2 vezes E2. Eu acabei de escrever o E1 em função de E2, como também posso escrever o E2 em função de E1. Perfeitamente. É só você ter o cuidado de fazer o produto cruzado invertido. Olha só. Né? Então, a relação de transformação, ela avaliza essa transição de qualquer grandeza de um lado para o outro e vice-versa. Isso é que dá consistência, isso é que dá suporte, isso é que dá argumentação plausível para que você possa fazer essa conexão, porque na verdade ela de fato não existe. Então a ideia agora é propor um circuito elétrico que modele, que faça o papel, que represente o que de fato esse núcleo faz com ambos os enrolamentos. E convenhamos, é o momento chegado de você conectar aqui nesse ambiente a reatância magnetizante, aquela que está ligada ao fluxo mútuo, que na verdade ó, concatena, enlaça, engloba os dois circuitos, as linhas que saem daqui de fato chegam do outro lado. Está na hora de você representar, e o único local adequado, condizente, coerente para o XM é o núcleo, no modelo equivalente. E outra pergunta, gente, é evidente que núcleo de máquina esquenta. Ele não está ali à toa, com toda a máquina operacionalmente falando, você percebe o núcleo aquecido. São spins que estão ali, bilhões deles, levando esse fluxo transitando por ali, conduzindo a energia de um lado para o outro, né, com esse ciclo. Então o núcleo esquenta também. E como nós sabemos, qualquer modelamento elétrico em que você deseja representar efeito Joule, resistência. Então o que eu estou propondo? Que além de uma reatância magnetizante associada ao núcleo da máquina, tem que exigir também uma resistência, tá? Para vincular o aquecimento desse núcleo. Então, dois novos parâmetros importantes vão surgir aqui e tem que ser agregados a esse circuito. Um será o nosso XM, você já sabe o nome dele, é a reatância de magnetização, ou magnetizante, como você preferir, de magnetização, tá? Responsável pelo fluxo concatenado. E agora, essa nova grandeza que vai representar quem? Que pretende modelar quem? O aquecimento que esse núcleo vai apresentar. Então, a resistência do núcleo do transformador. E aquela vara máxima, se o núcleo não é um circuito elétrico, se núcleo local de corrente, atenção, bem diferente do que foi em termos ômicos, essa impedância e essa aqui, essa impedância nuclear, Rn mais JXM, apresenta um módulo em ohms
extremamente elevado. Extremamente elevado. Para quê? Para dificultar a vida de corrente, complicar a vida de corrente, tá certo? Ser um grande empecilho a ela, porque na verdade núcleo é um local de corrente elétrica. Então o que passar por ele é uma corrente pequena, tá? Uma corrente muito baixa, só para que a máquina se magnetize, para que você possa startar a máquina, para colocá-la em stand-by, em condição de pegar de fato a energia de um lado, transferir para o outro lado, usando, por exemplo, a relação de transformação como interface, tá? Então, chegado o grande momento, tá? Como é que eu vou colocar essas duas novas grandezas nesse modelo equivalente? A pergunta que vem é a seguinte: a fonte está aqui. Isso é importante, tá, gente? A fonte está aqui. Ela é conectada nesses terminais da máquina, tá bom? Então, é interessante olhar sob a ótica da fonte. Então, quando a fonte começa a olhar, a primeira malha que ela encontra, numa situação, eu diria, imediata, é a impedância de entrada e a impedância primária, perfeito. Mas eu tenho novas duas impedâncias para levar em consideração. Uma, que é a impedância secundária. A outra impedância relativa ao núcleo. Agora vem a pergunta. Então, para a fonte, exceto, é claro, a impedância do primário, que é a impedância de entrada, como que as duas impedâncias, a do secundário e a do núcleo, né, se comportam sobre a ótica da fonte? Em série ou em paralelo? Essa pergunta é importante. Então, para resolver essa questão, eu vou colocar uma outra. Eu precisaria, por exemplo, de corrente de carga aqui, de eventual carga aqui, para que o núcleo especificamente trabalhasse no sentido de pegar energia de um lado e transferir para o outro, usando a relação de transformação? Não. O núcleo faz isso, inclusive não está vazio, nem carga você teria aqui, nem teria corrente 2, e você já ia conseguir verificar o fluxo magnético usando o núcleo como interface, núcleo como rota, viabilizando essa transferência de energia entre um lado e outro, entre indutor e induzido. Ora, convenhamos, se a presença desse circuito aqui é definida e é clara, independentemente do outro, é um indício claro de que o circuito do núcleo se vê colocado em paralelo com o secundário em função da ótica da fonte. Então, sendo assim, gente, aparece esse primeiro nó importantíssimo no modelo equivalente do transformador. Tá? Eu chamo isso de nó A. Então, Kirchhoff dos nós, qual corrente vai mergulhar nesse nó? Sem dúvida a corrente 1. Olha ela vindo aqui, ó. Sem dúvida a corrente primária. Essa é a corrente de entrada, tá? Quais correntes, ou qual corrente estaria saindo desse nó? Sem dúvida uma delas é a corrente 2, corrente secundária. Agora, como você está percebendo, eu preciso de um staff dessa corrente primária, que vai ser uma corrente capaz de excitar, de magnetizar, de polarizar o núcleo para dar a condição de quem? De transferir essa energia entre primária e secundária. Pois muito bem, vai escoar por aqui uma corrente chamada de I-Φ. Olha o símbolo, I-Φ. Nome dela, corrente de excitação. E o nome é bem característico, o nome é bem adequado. Ele serve para excitar a máquina, para magnetizar a máquina, para colocar em stand-by, em condição de se operar enquanto circuitos acoplados magneticamente, em condição de disponibilizar uma tensão nominal do lado secundário por uma relação de duas leis do eletromagnetismo, tá certo? E, evidentemente, como o núcleo é um circuito de uma capacidade de condução magnética excepcional, de uma relutância baixíssima, a oposição, a dificuldade imposta pelo núcleo enquanto circuito magnético e ou elétrico para que a máquina realmente trabalhe com essa perspectiva é mínima, é extremamente reduzida. Esse equipamento é um equipamento de eficiência elevada, então significa o quê? Que a ordem de grandeza dessa corrente de estação é muito, mas é muito baixa, tá certo? A expectativa dessa corrente, do ponto de vista prático, para transformadores aí fora, que nós ensaiamos durante toda a vida profissional, né, nos últimos 37 anos, na faixa de quanto? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, vou exagerar, 6% de quem? Do valor da corrente nominal do primário. Então, é uma corrente baixíssima. Claro, gente, o núcleo é uma rota excepcionalmente boa, é uma condutividade magnética do alto nível, aço dopado a 4% de silício, tem uma capacidade de condução de fluxo inigualável, então o desgaste é mínimo, a perda é mínima para que realmente você possa realizar essa função enquanto circuito magneticamente acoplado, que é o transformador. Então, esta corrente de estação, esse φ, previsivelmente fica na faixa de 1 a 6% de quem? Do valor da corrente nominal do primário. Tá? Então, nesse nó A é correto afirmar o que? Lei de Kirchhoff dos nós, que a corrente elétrica primária, vetorialmente falando, atenção para isso, ela tem que ser igual a quem? A soma vetorial, não se esqueçam disso, a soma vetorial entre quem? Entre a corrente de estação e a corrente de carga. E vejam bem,
não é apenas soma vetorial, é uma soma vetorial de tal maneira que essa corrente 2, quando é refletida aqui, ela vem com o aval de quem? Da relação, transformação. Não esqueçam de sempre relativizar essa conexão entre o lado de alto e o lado de baixo. Perfeito? Então, importante, para a fonte, exceto naturalmente a malha de entrada, como é que ela enxerga os dois blocos, o secundário e o núcleo? Evidentemente em paralelo. Daí a questão dessa divisão de corrente em cima desse nó. Tá? Nesse nó A, a corrente primária vai ser a soma vetorial da corrente de estação mais a corrente secundária. Perfeito? Vamos para o circuito do núcleo propriamente dito. Temos duas grandezas importantes aqui. A resistência de núcleo, que é calor, que é efeito Joule, que é perda, que é elemento depreciativo, que compromete a eficiência do acoplamento, e XM, que é indutância mútua, que é fluxo mútuo, que é fluxo concatenado, que é coeficiente de acoplamento, que contribui para a eficiência energética. Aí vem a questão, como que eu coloco então no núcleo, no circuito do núcleo, essa reatância, essa resistência? Em série ou em paralelo? Eu diria que a resposta vem naturalmente. Se eu colocasse em série, vamos advogar o diabo aqui, se eu colocasse em série, eu diria o quê? Que a corrente que passa numa grandeza, passa na outra. O que eu estaria, de certa forma, ratificando, né? Confirmando, quase dando um aval? Ora, a corrente que passa ali, um passa na outra, então eu estou dizendo que a corrente que responde por perda, por depreciação, por efeito Joule, é a mesma corrente que responde por acoplamento, por enlace, por eficiência energética. Ora, isso fica frágil demais, uma argumentação extremamente, né, assim, perecível, né, muito fraca. Então significa o quê? Seria interessante que essa corrente de estação sofresse um desdobramento e desse para a corrente que passa pela resistência e para a que passa pela reatância uma certa independência. Cada uma diferente da outra e cada uma independente da outra. Então, sendo assim, a configuração mais adequada seria uma associação em paralelo. Por isso, é que o circuito equivalente dos transformadores, a forma mais usual, coloca aqui ó, a resistência do núcleo em paralelo à sua reatância magnetizante. Está aqui o XM, está aqui o RM. E como vocês já perceberam, temos um outro nó importantíssimo aqui, ó, nesse nó vermelho. O que eu tenho no nó vermelho? Como todo nó, lei de Kirchhoff dos nós, a soma das correntes que entram nesse nó, no caso corrente de estação, tem que ser igual a quem? A soma das correntes que saem desse nó. No caso, uma corrente que escoa pela reatância magnetizante, chamada de IM, e uma que escoa pela resistência do núcleo, chamada de IHF. Ou seja, será a corrente de esterese e Foucault vetorialmente somada a quem? A corrente de magnetização. Duas somas vetoriais importantíssimas. A primeira no nó A e a segunda no nó vermelho, já dentro do núcleo do transformador. Aqui seria interessante perceber que a nossa IFI se desdobra em duas componentes importantíssimas. A corrente de magnetização, ou corrente magnetizante, e o IHF, a corrente de histerese e Foucault. Ok? Tá certo? Como eu disse há pouco com relação à ordem de grandeza da corrente de estação em relação à corrente primária, de 1 a 6%, eu vou adiantar também, tá? Isso não representam intervalos reais, tá? Bastante práticos. Isso não é uma camisa de força. É só que você ter uma ideia do valor que você vai encontrar. Claro que numa situação ou outra pode ter um pequeno desdobramento, claro que pode, mas de uma maneira geral, a corrente esterese Foucault fica valendo de 5 a 20% do valor da corrente de estação, num intervalo bem verossímil, enquanto a componente magnetizante de 80 a 96, 97% da mesma corrente de estação. Aí você fala assim, poxa, mais 20% do IFI, mais 90% do IM, não é que é 100%? Gente, isso é soma vetorial. Isso é soma de vetores, você não pode somar de maneira escalar, não se esqueçam disso. É soma vetorial no primeiro nó e no segundo nó. E outra coisa importante, se tivermos aqui um nó A ou um nó B do lado de cá. Tá? Então, fechando essa conversa de hoje, esse módulo de hoje, olha a importância dele, olha esse quadro como ele está. A transição foi assim, ó, saímos desse modelo para este aqui e deste para este. Esse sendo o circuito convencional e definitivo do transformador. Prestem bastante atenção. Se eu estou a montante de AB, o que é montante? É antes.
Se eu estou a montante de AB, com voltímetro exatamente aqui nos terminais AB, qual tensão que eu estou medindo? É 1, lei de Lenz. Agora, e se eu pegar o mesmo voltímetro e fizer isso aqui com ele? Passar para o outro lado de AB, agora eu vou a jusante, depois de AB, mas nos mesmos terminais AB, qual a tensão que eu meço? Meço é 2. E quem é que me dá condição, quem é que me dá argumento plausível, viável, que vai, de certa forma, sedimentar essa transição, que me dá aval para fazer esse movimento, sair com o voltímetro de AB, a montante primário e fazer esse movimento? O mesmo terminais AB, a jusante secundário, relação de transformação. Não se esqueçam disso. Se eu estou a montante de AB, eu meço é 1, Lenz, eu estou no primário. Mas se eu estou a jusante de AB, secundário, eu meço é 2, Faraday, porque eu estou no ambiente secundário da máquina. Então, esse é o nosso modelo elétrico equivalente do transformador. Olha que coisa interessante. Tá? E mais uma vez eu chamo a sua atenção, não podemos de maneira absoluta, tá? De maneira escalar, conectar esse lado com o outro. Eu tenho que relativizar para que eu possa encontrar caráter de ser correto, de ser pragmático, de ser verossímil, essa relação de corrente, principalmente a corrente de estação e corrente secundária. Eu tenho que fazer isso via o ajuste, né, o respaldo da relação de transformação. Perfeito? No nosso próximo módulo, até para ajudá-los no eventual trabalho ou estudo das perdas de origem magnéticas da máquina, Steres e Foucault, eu vou dedicar esse módulo a exatamente o que é perda por histerese, o que é perda por Foucault, como que nós podemos minimizá-las no projeto executivo da máquina, perfeito? Então esse assunto para o nosso próximo módulo, o nosso próximo encontro. Um abraço, saúde e paz.